Quando Kassab detona o Lula, sem a menor cautela, toda a Globo entra em pânico, inclusive a Daniela. O choro começa e não para, lágrimas, ranho e a terra mela. Todo mundo de cara inchada e mais ainda a Daniela. Jornalistas pulando do barco, primeiro as crianças e as donzelas. Tá na hora de desembarcar. Vamos logo, Daniela. Pelo jeito, o governo Lula não faz mais parte da clientela. Quem vai pagar o seu salário? Ó, menina Daniela. Se você sonha em morar nos Estados Unidos e garantir liberdade, segurança e oportunidades para você e sua família, eu tenho uma boa notícia. A ILSA, escritório de advocacia do meu amigo Dr. Otávio Raverotti, tem o melhor caminho para conseguir o Green Card para imigrantes qualificados. A ILSA é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. O Dr. Otávio já realizou o sonho americano de centenas de brasileiros e pode realizar o seu também. E o mais importante, o Dr. Otávio e sua equipe partilham dos mesmos princípios e valores deste canal. Na hora de buscar uma vida melhor, a gente sabe que só pode confiar em quem pensa como a gente e não em quem fez o L. Então, chame a doutora Karine nesse número do WhatsApp e você poderá saber mais sobre isso. E mais, dizendo que veio pelo meu canal, você ainda terá um desconto no seu processo. Não espere o pior acontecer para se mexer. Chame e garanta seu lugar nos Estados Unidos o quanto antes. Essa é a minha amiga, advogada de imigração, doutora Karine, que trabalha no escritório do doutor Otávio. Fico à disposição, contem comigo. Como todo mundo já sabe, durante um evento do Banco de Investimento UBS-BB em São Paulo, na quarta-feira, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, detonou o ministro da Fazenda e poste do Lula, Fernando Tachad, e afirmou que vê fragilidades no governo stalinácio. Ele disse basicamente: 1. Se fosse hoje, o PT não entraria como favorito nas eleições e Lula não seria reeleito. 2. Ministro da Fazenda fraco é um péssimo sinal para a economia e Haddad é um ministro fraco. 3. Os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026. E 4. A prioridade do PSD é a candidatura de Ratinho Júnior à presidência e, quem sabe, até com a Michele Bolsonaro de vice. Pronto. Foi o suficiente para os tubarões sentirem o cheiro de sangue na água e partirem para cima. A direita comemorou, achando que o Centrão está desembarcando do governo. O governo Lula ficou em polvorosa, correndo perdido igual aquele urso do Pica-Pau. Eu já não acho que o Centrão está abandonando o PT. Eu acho que ele percebeu a fragilidade e a impopularidade do Lula e aproveitou para simplesmente aumentar o preço dos seus votos e de repente abocanhar mais uns ministérios, de preferência o da Fazenda do quase finado Haddad. Em troca, o Kassab coloca um candidato para perder as eleições em 2026, o Ratinho Júnior, claro. O Centrão não quer aceitar a presidência do Brasil, é muita dor de cabeça. Melhor mamar na presidência, escondidinho. Mesmo assim, tudo que o Kassab fala reflete. E olha o estado de nervos em que ele deixou os funcionários do Lula na Globo News. Nessa palestra de hoje, o Kassab disse que o candidato do PSD é o Ratinho Júnior, é o governador Ratinho Júnior, que o Tarcísio, se fosse candidato, seria um candidato forte, mas que vai ser candidato à reeleição, e disse que se a eleição fosse hoje, o Lula perderia. Quer dizer, ele realmente está colocando o Lula em segundo plano nas projeções dele para um grupo de banqueiros. Não é uma conversa fiada, é uma conversa em off, é uma palestra. E está alinhada com essas avaliações de líderes do Centrão. Eles estão nervosos.
Talvez já estejam fazendo os cálculos para pular de vez do barco do Lula. Eles aprenderam com a Dilma e com o Collor que tem uma hora em que eles têm que largar o saco do presidente, senão afundam junto. Resta saber se o momento está chegando. De um jeito ou de outro, o pessoal da Globo News já está começando a reclamar do regime stalináceo, como aquela gata velha e ranzinza que morde a mão do dono quando ele vem fazer carinho. Um sinal? Até a pouco conhecida Camila Bonfim está metendo a bota no governo. Mas a verdade, gente, é que esse episódio do PSD, que chama atenção porque foi público, mas como o Valdo falava, era muito dito nesses termos no bastidor, ele retrata como as escolhas do presidente Lula agora estão gerando resultados e colocando o governo numa crise em todas as frentes ao mesmo tempo. A segunda metade do governo Lula III enfrenta a colheita das próprias escolhas. Quando a gente olha para a economia, um ministro que é questionado recebe fogo amigo e inimigo, como Fernando Haddad, um ministro que não consegue concretizar as ações que conversam com o mercado, que trazem um Brasil não só mais próspero, mas principalmente com mais credibilidade em suas contas, não é um ministro fraco, é um ministro sem condições de fazer aquilo que o governo diz que tem que ser feito, que a economia prova que tem que ser feito, mas não é feito. É só lembrar de novembro, né, quando o governo fez um dos maiores erros, inclusive considerados do governo na economia, mandar um corte de gastos prevendo um outro gasto, que era a questão do imposto de renda. Então, com mensagens difíceis, com essa questão de você acordar depois de dormir muito tempo, tem esse efeito. Porque aí você acorda, você começa a agir, mas o resultado das suas ações também demora muito tempo. Haddad está no foco, mas essa reclamação no bastidor, conversando com políticos do Congresso, conversando com políticos do governo, conversando com analistas e até marqueteiros, a gente vê de forma muito clara que isso é um recado sobre a realidade e não somente um recado para Haddad, que já está ali no corner há muito tempo por decisões políticas, muitas vezes ideologizadas pelo PT. Aqui no Congresso, o termo que eu ouvi é que era preciso despetizar as relações. Em qual sentido? No sentido que era preciso distensionar as relações, porque senão não vai ter encontro de convergências e, principalmente, a coisa vai ficar nesse pé, em crise, em crise, em crise. Ano que vem tem eleição, todo governo também vive, todo governante com perspectiva de poder, e aí o PSD também vai anunciando uma bandeira de um possível desembarque, porque um governo que está com a economia com problemas, que a população não enxerga força para mudar, é um governo que politicamente também traz desinteresse partidário e também na perspectiva eleitoral. Ui, comeu sem cuspe. Venceu o contrato com o Nine, firmou com o Chuchu. São descarados demais. De repente, a agenda positiva que os jornalistas dessa emissora criavam diuturnamente para o governo parece que mudou de enredo. Agora chegaram à conclusão que o ministro é sem condições? Informações bem atrasadas, hein? Eu já sabia há muito tempo. Aliás, eu acho até que é para isso que o Haddad é colocado em cargo sempre. É para ser culpado de toda a incompetência. Já foi o pior ministro da educação de todos os tempos, o pior prefeito de São Paulo de todos os tempos e agora está se consolidando como o pior ministro da Fazenda de todos os tempos. Não pode ser coincidência. Tem que ser um plano. De todo jeito, a coisa tá feia para os petebas. Se nem os pelegos da Globo News aguentam mais a roubalheira e a incompetência do ladrão, o Geraldão das Merendas pode ir amarrando as chuteiras. Foi dado o consentimento para derrubar, como foi com Dilma II. Abriram a caixa de ferramentas. É só observar. Só uma coisa, Globo News, vocês têm culpa. Não vem com essa de raivinha agora não. Vocês ajudaram a pôr um ex-presidiário na cadeira de presidente. A gente não vai esquecer. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas, e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. E nesse momento de salve-se quem puder, como será que está a manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima? Mais louca que o Batman, claro. O Kassab é um político reconhecido por ser meticuloso no cálculo de cada palavra que vai colocar na rua. Por isso, ao chamar o ministro da Fazenda de fraco,
ele despertou tanta atenção. Mas Kassab disse que se a eleição fosse hoje, Lula correria sério risco de perder. Isso, gente, claro, faz barulho porque o Kassab é um cara que calcula cada palavra, mas também porque o PSD tem não um, não dois, mas 3 ministérios dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E sempre teve uma posição ali, digamos, bem de centro, de fiel da balança, inclusive com aliados importantes junto ao próprio governo, além dos ministros, é claro. Bom, eu fui atrás de integrantes do PSD, inclusive a conversa com o próprio Otto Alencar veio nesse contexto de buscar a maioria, nomes importantes dentro da legenda, para entender. Primeiro, a gente vai abrir com esse bastidor. Como é que o PSD reagiu? Inclusive, gente que está dentro do governo Lula. Foi Lula quem abriu a porta para os ataques ao Haddad. A fala é de um dirigente do PSD. Tem muita tentativa de colocar panos quentes e relativizar a fala de Gilberto Kassab, mas os integrantes do PSD foram taxativos ao lembrar que quem abriu a porta para os ataques foi o próprio presidente da República ao dar um pito no seu ministro da Fazenda na questão sobre o PIX, um pito público. Trazendo aqui para vocês a aspa de um dirigente do partido, de novo, com assento ali na base do governo, ele disse basicamente o seguinte: o Haddad, ele diz o seguinte: a crítica ali feita pelo Kassab não é novidade depois que o ministro da Fazenda foi criticado pelo próprio presidente da República, criticado publicamente. O puxão de orelha no caso do PIX, já num contexto de ataque interno do PT a Fernando Haddad, era para ter pedido ali o chapéu. O que o PSD está dizendo? Quem fragilizou o ministro foi o próprio presidente da República. Não é uma leitura dissonante da realidade. O Ministério da Fazenda tem segurado na unha os números bons da economia que estão no macro, mas também tem sofrido com a indisposição do próprio presidente, alinhado ao seu novo secretário de comunicação, de promover cortes expressivos ou de dar destaque a um enxugamento raquítico que anunciou para a máquina. Decidiu fazer o enxugamento raquítico anunciado ao lado de uma renúncia de receita. Bom, dentro do PSD também tem quem queira colocar panos limpos. Trazendo aqui para vocês o que falou, de novo, o senador Otto Alencar. Ele disse basicamente o seguinte: o PSD tem sim 3 ministérios no governo, mas nem por isso o partido ou seus integrantes estão proibidos de criticá-lo. A crítica tem certamente também um componente pessoal, de ressentimento entre Haddad e Kassab. Haddad substituiu Kassab como prefeito e eles nunca se bicaram. Sempre foram muito distantes. Tentativa de colocar panos quentes à parte, a gente vai dar uma olhada no que disse a oposição. Para a oposição, o que o Kassab fez foi um sinal, e sinal de desembarque. Mais do que isso, embora ninguém vá assumir, o que ele disse para a política foi que Tarcísio de Freitas está com um bonde na rua para 2026. E que se Tarcísio colocar esse bonde na rua, o PSD vai junto. Agora, o tempo é que vai nos dizer para onde essa coisa vai. Em primeiro lugar, bons números na economia é doença, só pode. Agora, quanto ao resto, não há dúvida, a frigideira do Andrade já está no fogo. O Titanic Brasil está afundando e agora todo mundo pulando fora e procurando um bote salva-vidas. O Haddad é aquele peso morto que eles vão jogar ao mar antes para que o navio afunde mais devagar. A crise política do regime aumenta e parece que o tripé formado por Lula, Rui Costa e Sidônio, que hoje comanda a administração, pensa em assumir também a gestão da economia. O problema é que, pelo jeito, não vai sobrar nada para assumir. Na hora em que eles se ligarem, o navio já vai estar no fundo do mar. Já a Mortadela Lima tá de colete salva-vidas, mas eu acho que não vai ser o bastante. A sorte dela é que capivara sabe nadar. Se não fosse Lula, a gasolina já estava a R$10 quase 10, o óleo diesel já estava quase a 10 e o etanol já estava mais de 600. Caiu tudo!
caiu, a carne caiu, o feijão caiu, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil, Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.